O presidente Luiz Inácio disse nesta terça-feira que, em suas conversas com outros presidentes, escuta que os países em desenvolvimento estão muito endividados. Por causa disso, as nações não conseguiram pegar dinheiro emprestado para investir no próprio crescimento. Vamos trazer o vídeo para vocês. Eu tenho conversado com presidentes e eles falam o seguinte: olha, nós temos uma carência muito grande porque todos os países estão muito endividados. E é muito engraçado que eles, estão endividados. É uma dívida de quase 800 bilhões de dólares de todo o continente africano, e por conta de estar endividado, eles não podem tomar dinheiro emprestado para fazer as coisas que eles precisam. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer em algum momento, em alguma instância, de que é preciso a gente dar um paradeiro nessa dívida e transformar essa dívida numa coisa de investimento para os países poder sair dessa encalacrada. Eu estou devendo, não posso pagar, vou pagar esse dinheiro, ao invés de pagar, eu vou investir em alguma coisa que me gere possibilidade de pagar no futuro. É uma coisa normal, que é preciso que o mundo rico compreenda a necessidade da gente garantir aos países mais pobres de ter a oportunidade que ainda não tiveram. Acho que vocês conseguiram entender aí, né, o que ele fala. Ainda bem que falou rápido, porque por causa da voz. Convidar Rodrigo Constantino para o comentário. São os ossos do ofício. A gente tem que ouvir esse sujeito falando bobagem o dia inteiro, né? É melhor ouvir em velocidade dobrada. Olha, Anselmo, isso é a velha ladainha marxista. O grande slogan marxista é de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade. O único resultado disso é criar uma sociedade, ou no caso, um planeta, que é o que o Lula quer, de chorões que não podem mais nada. Então, quanto mais mimimi você fizer, mais direitos você tem, né? Você se endividou, você foi perdulário, você foi corrupto, como vários países africanos, você pegou dinheiro e só fez besteira, e depois você chora falando eu sou pobre e quer pegar dos ricos perdão de dívida para falar que vai voltar a investir. Só que não vai pro ralo de novo, né? E, na essência, isso significa pegar dinheiro dos pobres dos países ricos para dar para os ricos dos países pobres, como o próprio Lula, que anda com relógio de 80 mil, que fica em hotel de diária caríssima, que vive que nem um nababo. Então, o Lula, que não tem nada de pobre, é multimilionário e poderoso, ele quer ajuda ao Brasil, aos países africanos, cujos ditadores, um deles ele foi lá aprender como é que fica 27 anos no poder, né? O outro que ele esteve recentemente de novo, Angola, é de uma família corrupta, ditatorial. Essa turma está muito bem. Quem está mal é o povo africano sob esses governos socialistas corruptos. Então, esse papinho de que o país rico tem que entender o lado social e fazer perdão de dívida para os pobres pegarem mais dívida para investir, isso descobriram o moto perpétuo da malandragem, né? Dos esquemas e tretas dos malandros. Então, pelo amor de Deus, né? Dívida tem que ser cobrada, tem que ter segurança jurídica. Se você pegou um endividamento e deu errado, tem que ter arresto dos bens. Não é assim que fala, ai, você é insensível, Rodrigo. E por mentalidade de país de coitadinho como o Brasil, onde é mais difícil você conseguir o arresto do bem de um inadimplente do que qualquer outra coisa, é por isso que nós temos os juros que nós temos no Brasil, que nós temos toda essa situação. Então, quem pensa em coitadismo não pensa em lógica, primeiro, de direito de propriedade, segundo, de eficiência econômica a médio e longo prazo. Né? O Maquiavel queria matar 10 para salvar 100. Né? O Maquiavel, às avessas, quer matar 100 para salvar 10. É uma mentalidade toda invertida. E é essa a mentalidade da esquerda. Né? Vamos, hoje, aqui, pegar uma molezinha, pedir um perdãozinho e continuar fazendo exatamente aquilo que nos trouxe até esse buraco do excesso de endividamento. Não, Lula. A resposta é parar de ser perdulário, irresponsável, corrupto e começar a deixar o mercado funcionar. Valeu, Consta, obrigado. Ana Lúcia fez um superchat aqui. Boa noite, a bancada. Saudades de ouvir o Consta. Hoje ele está aí. Você pode ouvir e assistir. Ele está aqui com a gente. Eu quero convidar para o comentário o Paulo Cogos. Olha, eu vi esse cidadão falando aí, tem que dar certo país, meu companheiro. Aí eu falei, pô, esse cara tá bêbado. Aí eu percebi que era o Lula e falei, sim, então tá explicado. Tá sempre bêbado, né?
Ele está bêbado de poder. Ele está embriagado de desejo de dominação. E aí é exatamente o que o Constantino falou. O Lula quer alguém para financiar os seus próprios projetos de poder. Ora, se um país se endivida devido à sua irresponsabilidade econômica, o que deveria acontecer? Ninguém deveria emprestar dinheiro para uma pessoa irresponsável, certo? Ou para um governo irresponsável. Então deveria haver uma reestruturação nesse país. Agora, o que ele quer? Ele quer que os países que têm a sua economia em ordem, que têm a sua estabilidade política, financiem um protótipo de comunismo, que é o que ele está fazendo no Brasil. Por quê? Porque ele não quer pagar a conta da sua própria ingerência socialista. Ele quer, como o Constantino bem disse, que os pobres dos outros países paguem a conta dele e comprem móveizinhos de luxo para Janja. É exatamente isso que acontece. Cuba, por exemplo, recebia dinheiro da União Soviética. E durou o regime do Fidel Castro ali sendo subsidiado pelo comunismo soviético. A hora que cai a União Soviética, vem à tona todas as contradições do socialismo cubano. Por quê? Porque nenhum regime comunista se sustenta. Como dizia Margaret Thatcher, dura enquanto durar o dinheiro dos outros. Então ele quer que o socialismo dure. Ele vem com esse argumentozinho sentimentaloide dele, ignorando a lei da escassez econômica. Não tem como financiar irresponsabilidades econômicas sob a pena de afundar o mundo numa recessão. E aí, se o mundo afunda numa recessão, quem é que vai comprar o produto do exportador brasileiro? Me fala. Esse negócio de socializar os custos nunca deu certo. Todo mundo vai pagar por isso, exceto os ditadores que vão lucrar no curto prazo e financiar a sua própria propaganda. Agora, é interessante, né? A cara de pau, a disfarçatez, a petulância de um sujeito que nem o Lula, porque ele quer dizer para os investidores internacionais como demônios eles deveriam investir o dinheiro. O Lula quer dar aula de investimento para investidores. Vocês já pararam para pensar que disfarçatez é essa? Agora, eu tenho certeza que os bons investidores do mundo, eles estudaram história. Eles estudaram o que acontece quando se financia um país subdesenvolvido com políticas econômicas irresponsáveis. Foi o que aconteceu com a Argentina, a década de 80 inteira. Chegou em 82, a Argentina pediu ajuda para o FMI. O FMI foi lá e falou, ó, não dá. Vocês estão desestruturados, no déficit, a economia é cheia de indexação, não tem como te prestar dinheiro aqui. Aí acabou o regime militar na Argentina, veio o Alfonsín, etc. Não mudou nada do ponto de vista de estrutura macroeconômica. O déficit continuou, o endividamento continuou. Aí Cogos, acho que sua internet travou. Não, mas eu acho que todos estão travados. Ó, consta. Alô? Acho que travou tudo. É. Bruno Musa? Travou o meu? Agora voltou. O Cogos voltou, consta. Aí voltou todo mundo. Eu acho que de tanto você falar do cara aí, desse cara aí, ele deu uma mexida na internet de todos. Continua, Quando Cogos. que travou? Que parte que travou? Não deu, porque você ficou no pause. Não deu pra... Mas foi no finalzinho, foi no finalzinho. Mas o que eu tava falando quando travou? Você falou que... Agora nem me lembro também. Eu concentrei aqui. Eu já tava na Argentina já ou não? Já tinha passado a Argentina, tava caminho do Você tava na Brasil. Argentina. Ah, sim, por supuesto, né? Então, durante a década de 80 inteira, a Argentina ficou pedindo empréstimo pro FMI, pediu empréstimo pro Brasil, pra Colômbia, pro México, pra Venezuela, eles emprestaram dinheiro, mas não adiantou você ter a transição do regime militar pro Alfonsín, não adiantou ter a transição do peso pro Plano Austral, porque a estrutura e as políticas macroeconômicas da Argentina continuaram as mesmas. Déficit, endividamento, expansão monetária. Déficit, endividamento, expansão monetária. Não há nação que resista. Então, a história da Argentina, na década de 80, ficou parecendo um tango. Olha, estou endividado, me deem dinheiro, agora me endividei de novo, me deem mais dinheiro, agora ninguém quer mais me dar dinheiro. Para de se endividar, para de gastar, adote uma austeridade monetária, corte gastos, e aí eu tenho certeza que a economia vai se reestruturar e os investidores vão investir no país. Agora, nenhum banco que se preze vai emprestar dinheiro para alguém que é irresponsável com péssimo histórico creditício. A não ser que você possa socializar esse custo de irresponsabilidade creditícia com o pagador de imposto que sempre leva no lombo. É o que o Lula quer fazer. Obrigado, Paulo Cogos. Agora com vocês, Bruno Musa.
Bom, eu confesso que eu não entendi uma palavra. Primeiro que eu tomei como premissa aqui não escutar mais a voz desse cidadão. Então eu leio porque me dá angústia e eu percebi que eu precisava mudar minha técnica. Então eu leio para não ter que ouvir essa voz. Mas eu não consegui entender o que ele falou. Quando ele quis dizer, quando ele falou assim com as palavras dele, né? Deixa eu achar aqui, que o valor da dívida possa ser investimentos no país. Eu confesso que eu não entendi essa frase. Se alguém puder, depois me explica. Mas vamos lembrar que esse mesmo sujeito que falou isso é aquele que falou que gasto é investimento. Então, eu estou mais para acreditar que ele é puro mau caráter e não que ele é burro e não sabe disso. Ele sabe dessas narrativas todas que ele está falando. Mas vamos lá, quem nunca entendeu como funciona o básico de uma economia, de um orçamento público, de impressão de capital, não tem a menor ideia. É um discurso muito mais fácil de ser comprado, né? E também é muito mais fácil essas pessoas comprarem a ideia que sempre que tem uma necessidade, eles acreditam que tem uma obrigação de suprir essa necessidade. Ora, minha filha de 2 anos, que o Consta conheceu aí nos Estados Unidos quando a gente se encontrou, eu ensino para ela com 2 anos que ela não pode ter uma necessidade e chorar a qualquer momento que não vai satisfazer a necessidade dela, de 2 anos. E a gente vê pessoas de 40, 50 anos continuando achando que qualquer desejo já é uma obrigação desse desejo ser satisfeito sem ao menos ter a ideia de onde vem o capital. E esse capital vem, obviamente, de nós, pagadores de impostos. E quando os impostos sobem, que é a classe mais pobre que sentem, eles invertem o discurso e criam aquele discurso marxista, como o Costa falou no começo, aquele discurso de lutas contra a classe, né, do rico contra o pobre, que, na minha opinião, isso nunca existiu em hoje em dia. Né? Então, é uma tremenda disfarçatez, para usar a palavra que o Cogos usou também. E eu acho que a única maneira da gente conseguir desmascarar essas pessoas, esses discursos que não param em pé, porque as ações não param em pé, né? Porque o resultado não para em pé, não tem outro jeito. É nós entendermos que a gente precisa ocupar espaços intelectualmente, educar uma população, que isso demora no médio e no longo prazo, para aprenderem, por exemplo, o básico, que dinheiro não nasce em árvore, que Estado não produz absolutamente nada, que o Estado toma grande parte da nossa produção de forma coercitiva. Afinal de contas, eu já pedi para minha mãe, mas ela não me entrega o tal do contrato que eu assinei com o Estado, que eu tenho que entregar 30% da minha produção todo mês para eles, ela não me mostra. E, portanto, isso para mim, quando as pessoas começarem a ter esse clique de entender isso, que essa conta não fecha, é onde a gente começa a conseguir virar esse jogo. E no meio desse caos absurdo que a gente está, eu vejo alguns sinais pouco positivos, como, por exemplo, a gente discutindo aqui e tendo 2, 3 mil pessoas assistindo. Como, de repente, numa mesa de bar, que hoje é mais comum você ver brigas entre colegas discutindo entre Estado mínimo ou Estado maior. Há 5 anos atrás, isso era inevitável, assim, era impossível. Né? Então, eu acho que tem aí alguns pequenos lampejos, mas a gente também tem que aprender a passar para pessoas que os resultados eles são de longo prazo. O sistema está completamente tomado por esse tipo de narrativa. Essas narrativas elas não param em pé, mas para quem está se afogando, a narrativa de que alguém vai te dar uma boia é sempre muito mais bonita de acreditar. Obrigado, Bruno Musa. Rodrigo Constantino, sobre o que o Musa ficou em dúvida, você consegue explicar a ele? Qual era a fala do Lula mesmo que ele não entendeu? Qual era a fala mesmo? Eu falo aqui, constar, abre aspas, o valor da dívida pode ser usado em investimentos no país. Ah, sim, o que ele quer dizer a gente sabe. Mas eu, ao contrário de você, não tenho a menor dúvida de que é por má fé e não por ignorância econômica, em que pese ele ser também ignorante. O que ele quer dizer é o seguinte, basicamente, você deve dinheiro para o banco, aí você vira para o banco e fala, poxa, seja mais empático, seja mais solidário, que todo mundo sabe que criam-se bancos para ser solidários,
né? E não para fazer aquilo que Mark Twain disse, emprestar o guarda-chuva em dia de sol e pegar de volta no dia de chuva. E aí fala o seguinte para o banco: olha, é que eu estou devendo muito dinheiro. Tá bom, eu fui corrupto, eu fui irresponsável, perdulário, mas eu estou devendo muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte: em vez de eu te pagar o principal e a jureba, que tal eu pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, na faculdade do meu filho de história medieval sobre a homossexualidade, que vai gerar muito empregabilidade depois, e você considera que isso é um pagamento. Eu estou investindo no futuro da família para poder gerar renda, e aí, poxa, olha que beleza. Você foi generoso e eu vou ficar rico às suas custas. Então, o que ele quis dizer a gente entende, Musa, mas é a máxima do malandro, né? Obrigado. Gasta Gonçalo. investimento, né, Gustavo? Aí, Cogos, pode falar. Sabe o que eu acho? Que o grande mentor em teoria econômica do Lula é a Dilma. Ele atingiu uma meta de endividamento, agora ele quer dobrar a meta. Não pode ser isso.